Então, pessoal, vamos lá iniciar a segunda parte sobre o papel do gerente de projetos. Então, continuando, terceiro capítulo do Guia PMBOK, vamos falar sobre as competências e o papel do gerente de projetos quanto à integração do projeto. Então, sobre as competências. Existe esse triângulo de talentos que o próprio Instituto de Gestão de Projetos define e que traz como relação fundamental para o gerente de projetos e que ele precisa ter essas três competências de forma integrada. Então, ele precisa exercer uma competência relacionada à liderança, precisa possuir uma competência relacionada ao gerenciamento estratégico de negócios e o gerenciamento de projetos técnicos. Então, a união desses três tipos de competências é que vai definir a qualidade, né, de um gerente de projetos. E aí, quanto melhor ele conseguir integrar essas três competências, mais chances de o projeto dar certo. Então, o que seriam cada uma dessas competências? Sobre gerenciamento de projetos técnicos, diz respeito a diz respeito com relação ao relacionamento de projetos técnicos, diz respeito ao gerenciamento de aspectos relacionados à execução do projeto, né? Os aspectos técnicos, de fato, da execução da função do gerente de projetos. Então, por exemplo, o conhecimento que ele possui, habilidades e comportamentos relativos ao gerenciamento de projetos, programas e portfólios. Certo? Então, diz respeito ao conhecimento técnico que o gerente de projetos precisa ter para exercer dentro do projeto. Com relação ao gerenciamento estratégico de negócio, é fundamental que o gerente de projeto ele possua conhecimento e expertise no setor e na organização, de forma a melhorar o desempenho e fornecer o melhor os resultados do negócio. Certo? Então, ter um conhecimento sobre o negócio, sobre aquele setor que o projeto está inserido, é fundamental também para o gerente do projeto. E, por último, mas não menos importante, a liderança, considerando que vai ser aquela pessoa que vai exercer um cargo de liderança sobre uma equipe, então ele precisa ter o conhecimento, habilidades e comportamentos necessários para orientar, motivar e dirigir uma equipe, né? Para que dessa forma ele consiga ajudar a organização a atingir as metas do negócio. E dessa forma também conseguir atingir os objetivos dos projetos também. Então, as organizações elas procuram habilidades adicionais de liderança e inteligência de negócios. Para ter uma eficácia máxima, os gerentes de projetos eles precisam ter equilíbrio nesses três conjuntos de habilidades. Então, o triângulo de competências definido pelo PMI está definido nesse sentido, que o gerente de projeto, para que ele seja o máximo eficaz, ele precisa ter um equilíbrio nesses três conjuntos de habilidades. Então, estendendo mais um pouco sobre as habilidades de gerenciamento de projetos técnicos. Então, são habilidades para aplicar efetivamente o conhecimento em gerenciamento de projetos, né, para fornecer os resultados desejados de programas ou projetos. Então, como exemplos, né, poderiam ser listadas aqui habilidades no sentido de
que o gerente de projeto ele deve se concentrar nos elementos críticos do gerenciamento de projetos, né? Para cada projeto que eles gerenciam, então às vezes o gerente de projeto está envolvido com vários projetos. Então, ele tem que estar sempre ligado, tem que estar sempre concentrado nos principais elementos, né, de cada projeto desse que ele está gerenciando. Também é importante a adaptação de ferramentas, técnicas e métodos tradicionais e ágeis para cada projeto. Dependendo do projeto, vai utilizar metodologias ágeis ou tradicionais, e aí naturalmente vão ser necessárias adaptações. Então essa é uma habilidade que o gerente de projetos precisa ter, se adaptar para fazer com que os objetivos dos projetos sejam cumpridos. Destinar um tempo para planejar com atenção e estabelecer prioridades diligentemente, certo? Então é preciso planejar bem, né, e prestar atenção no que está fazendo para evitar problemas futuros. Então é necessário alocar um tempo, né, para que esse planejamento seja feito de uma forma satisfatória, né, e assim estabelecer as prioridades necessárias do projeto. E também gerenciar os elementos do projeto, cronograma, custos, recursos, riscos. É fundamental que ele gerencie a execução de todos os elementos do projeto durante todo o processo. Sobre habilidades de gerenciamento estratégico e de negócios. Essas são habilidades que envolvem a capacidade de identificar a macrovisão da organização, de negociar efetivamente e implementar decisões e ações que apoiam o alinhamento estratégico e a inovação. Então, está no campo das habilidades de estratégia, ter visão de mercado, ter outros conhecimentos além daquele conhecimento técnico, né? E que também são importantes para que o projeto seja bem sucedido. Então, isso pode incluir conhecimento prático em outras matérias, né? Em finanças, em marketing, em operações, em inovação. Então, são outros conhecimentos, além do conhecimento técnico, que também vão contribuir para que o projeto tenha sucesso, que seja bem sucedido, e que o gerente de projeto possa colaborar com o alinhamento entre o projeto e a estratégia da organização. Então, o que seriam essas habilidades, né? Trabalhar com o patrocinador, a equipe e o pessoal com conhecimento especializado no assunto do projeto para desenvolver uma estratégia apropriada para entregar o projeto. Ele vai ter que lidar com o patrocinador, com a equipe, com pessoas especialistas naquele assunto do projeto, para que se monte uma estratégia apropriada para entregar o projeto. Então, lembrando que o gerente de projeto ele é fundamental possuir conhecimento sobre a área do negócio, mas assim como ele não precisa ser um especialista técnico, ele não precisa ser um especialista no negócio. Então ele pode contar também com pessoas especialistas naquela área que o projeto está envolvido para ajudar a montar essa estratégia do projeto, né? E aí, criada a estratégia, ele vai precisar implementar de modo a maximizar o valor do negócio, do projeto. Criada a estratégia, tem que partir para a implantação. Então ele deve conhecer sobre estratégia, sobre missão, operações, condições de mercado, o que a concorrência está fazendo, o que está em crescente no mercado, o que não está dando certo no mercado, enfim, todo esse conhecimento vai ajudar na montagem da estratégia do negócio. Outra coisa importante também é analisar fatores que podem influenciar o projeto, como riscos, problemas, a relação de custo-benefício, o valor do negócio, expectativas, escopo, orçamento, cronograma e qualidade.
Então sempre tem que estar atento a esses fatores que podem influenciar o projeto de alguma forma. Mas se durante o processo, por exemplo, for entendido que aquele mercado está em decadência, pode ser que seja uma opção melhor desistir daquele projeto antes dele ser concluído. Porque se continuar, vai continuar existindo gastos, vai continuar custando recursos para a organização, e se ele antecipadamente identificar que não vai valer a pena, então é melhor encerrar, certo? Então, o gerente de projeto precisa estar atento o tempo todo a tudo que está acontecendo no mercado. De repente surgiu alguma coisa nova que é mais interessante, então pode-se migrar para um novo projeto, né? Se entender que o orçamento, né, vai estourar antes do fim do projeto, então alguma coisa tem que ser feita, vai buscar mais patrocínio de fora na própria organização, enfim. O cronograma está atrasando, então de que forma ele vai agir para melhorar isso, né? O nível de qualidade que aquele produto precisa. Então são fatores que são relacionados com estratégia e que podem influenciar o projeto. E aí o gerente de projeto sempre tem que estar de olho nisso. E habilidades de liderança. Isso aí envolve a capacidade de orientar, de motivar, dirigir uma equipe. Ele vai liderar um conjunto de pessoas, então cada pessoa é um mundo diferente. Às vezes tem dias que as pessoas estão felizes, estão tristes, com problemas pessoais, problemas de saúde ou psicológicos, desmotivados. Então, o gerente de projeto ele tem que buscar sempre deixar as pessoas da equipe confortáveis ao ponto de extrair delas o máximo de sua produtividade. Se está feliz, então vai lá, dá um apoio. Se não está se dando bem com alguém da equipe, então vai lá e tenta resolver esse problema. Então tem que estar sempre fazendo essas mediações de forma que a equipe como um todo seja sempre o máximo produtiva. Então isso vai incluir habilidades de negociação, de resiliência, tem que ter paciência para lidar com pessoas, comunicar, saber comunicar. Se você for estar gritando com todo mundo o tempo todo, ninguém vai comprar sua ideia, suas ideias, né? Nem vai lhe respeitar a longo prazo, né? Pode fazer até que as pessoas desistam de trabalhar com você. Então tem que saber se comunicar, tem que saber convencer as pessoas, resolver os problemas quando eles surgirem, problema de orçamento, problema de motivação da equipe, problema de falta de recursos. Então, todo dia vai existir um problema diferente. O gerente ele tem que ter a habilidade de solucionar isso, né, de preferência o mais rápido possível. Pensamento crítico, né, e habilidades interpessoais. Então tem que saber lidar com pessoas, principalmente. E aí uma grande parte do papel do gerente de projetos envolve lidar com pessoas. Então é muito comum vermos no mercado, né, aqueles líderes, aqueles gerentes de projeto, aqueles chefes que tratam mal as pessoas, que têm relacionamento abusivo, que têm, enfim, humilham pessoas, provoca assédio de diversos tipos, tem preconceitos. Então isso é bem comum, infelizmente, no relacionamento entre equipes, de uma forma geral, não só no mercado de TI, nem em qualquer um outro, né? E aí esse tipo de relacionamento abusivo entre gerente de projeto e pessoas, né, só vai prejudicar a execução do projeto, né? Então, se houver essa insistência de liderança de forma que diminua as pessoas, que desmotive, que deixem elas entristecidas e tal, esse não é o ideal, anda longe disso.
mas existe na realidade. Então, se vocês passarem por uma situação em que um gerente de projetos está tendo esse tipo de relacionamento abusivo, então cabe a vocês agir de alguma forma que tente pelo menos corrigir isso, né, dentro da organização ali, né, com outros colegas, enfim, chegar para o gerente de projeto e dizer que dessa forma não está funcionando, está prejudicando. Agora, se for irredutível, então ou a organização toma alguma decisão relacionada a isso, ou sempre vai perder membros da equipe e os projetos vão ser sempre prejudicados porque eles não vão ser executados com a melhor performance, certo? E aí, se tiver esse problema de gestão, né, e a organização optar por manter assim, pode conseguir resultados, mas alguns problemas vão surgir que poderiam ser evitados, né, justamente por a forma como um gerente de projetos lidar com pessoas. Então, o que é recomendado é que o gerente ou a gerente sempre se esforce para ser um bom líder, né, porque a liderança é crucial para o sucesso dos projetos nas organizações. Então, se todo mundo está bem, tudo flui mais naturalmente, mais rapidamente, mais eficientemente. Então, a recomendação é que para você ser um gerente de projetos, que seja aquele que seja um bom líder, uma boa líder, que exerça o papel de liderança, mas na tentativa de motivar as pessoas, de procurar extrair o melhor de cada uma, né? E aí, quais seriam qualidades e habilidades de um líder, de uma líder? Ser visionário, ser otimista, positivo, colaborativo, gerenciar relacionamentos e conflitos. Então, naturalmente, as pessoas vão brigar, ter conflito de interesse. Então, tem que agir para resolver esses conflitos ali mesmo, o mais rápido possível. Sempre ajudar, sempre motivar, colocar as pessoas para cima, porque aí elas conseguem trabalhar de uma forma que o próprio projeto vai ganhar em termos de produtividade e a organização também, porque vai evitar custos desnecessários, certo? Então, aquilo relacionado ao código de ética, né, manter sempre uma conduta de respeito, gentil, honesto, confiável, ético, é uma coisa que parece que deveria ser natural para todas as pessoas, não só gerentes de projetos, mas é uma coisa que não é o não é uniforme, né? E aí quando se chega a um cargo de liderança, um cargo hierarquicamente maior dentro de uma organização, existem pessoas que têm tendências de mudar a forma como trata as pessoas, a forma como interage com pessoas. Então, vocês, na pretensão de ser gerentes de projetos, têm que procurar sempre manter essa conduta profissional, né? De se manter honesto, confiável, ético, gentil, respeitar as pessoas. É o que é recomendável, certo? Demonstrar integridade, sensibilidade cultural. Então, vocês vão, principalmente aqui no Brasil, vão lidar com pessoas diferentes, muito diferentes, culturalmente. E aí, você também tem que saber lidar com os tipos de pessoas que estão dentro da sua equipe, saber quem é aquela pessoa que tem mais resistência, aquela pessoa que é mais tímida, aquela pessoa que é mais espontânea, que é mais extrovertida, e aquela que é mais explosiva. Então vai ter diferentes perfis dentro da sua equipe. Então você tem que se manter sempre íntegro e ter a sensibilidade de saber lidar com cada personalidade dessa. Reconhecer as pessoas quando elas fizerem um bom trabalho, ter uma visão holística e sistêmica do projeto, que significa
enxergar o que ninguém mais vê, pensar em fatores do mercado, em fatores do projeto, enxergar o que você tem de recurso disponível, a, o tamanho da sua equipe, a qualidade da sua equipe, a estratégia da empresa. Então, enxergar tudo isso e conseguir integrar da melhor forma para conseguir o melhor resultado possível dentro dos projetos. Então, ser capaz de construir equipes eficientes, a montagem do grupo é muito importante, né? Aplicar um raciocínio crítico e sempre buscar aprender mais, né? Nós, da área de TI, temos isso, temos essa característica embutida. Quando a gente procura trabalhar na área de TI, vai ter sempre que aprender coisas novas, tem que estar aberto a isso. E aí, quando você se torna um gerente de projetos, tem que estar mais aberto ainda a isso. Sempre buscar aprender mais, se aprimorar, conhecer novas tecnologias, conhecer as tendências de mercado. E tecnologia muda muito rápido. Se vocês pararem para pensar, de 5 em 5 anos, talvez hoje existam coisas que há 5 anos atrás nem existiam. E hoje é uma coisa que é natural, que faz parte do dia a dia das pessoas. Então, por isso que tem que estar sempre buscando aprender mais, principalmente enquanto gerente de projetos. E aí, né, para fechar esse relacionamento entre pessoas, o gerente de projetos ele tem que fazer política, certo? Mas política na essência da palavra, né? Então, procurando no dicionário, o que aparece como definição para política é a ciência do governo dos povos. Então, vocês vão lidar, enquanto gerente de projetos, vão lidar com pessoas diferentes, culturas diferentes, de experiências diferentes, classes sociais diferentes, com todo um conhecimento, personalidade diferente, né? E no Brasil isso é mais diferente ainda, por toda a história de miscigenação de povos. E aí você tem que sempre fazer uma política, né, de manter o bom relacionamento entre todo mundo, né? Dessa forma, fica mais fácil extrair o melhor de cada um em termos de produtividade. E se a produtividade da sua equipe for a maior possível, então o projeto vai ter um retorno positivo, né, de forma mais rápida. Aí tem um comparativo no PMBOK que mostra a diferença entre liderança e gerenciamento. Gerenciamento é você fazer o padrão, certo? É cumprir as regras. Agora, liderança é você fazer isso e fazer algo a mais também. Então, por exemplo, gerenciamento, você tem que manter as coisas funcionando, né? Mas quando você exerce liderança, tem que estar sempre buscando fazer a coisa funcionar e funcionar da melhor forma, procurar desenvolver aquilo nas pessoas, né? O gerenciamento vai buscar só administrar ali. Se precisar, eu vou ali. Se não, deixa acontecer. Mas a liderança já busca algo a mais, procura inovar. Cada projeto novo, mesmo que já tenha feito alguma coisa parecida antes ou igual, vai ter que sempre buscar uma inovação, né? Trazer algo a mais para aquele projeto novo que no anterior não teve. Então, sempre buscar alguma coisa a mais, né? O gerenciamento ele vai focar só nos resultados. Então, vai cumprir o padrão. Tá no script ali, cumprir os resultados, então tá tudo ok. Mas a liderança ele já vê alguma coisa a mais, né? Vê, além de cumprir os resultados, já tem que enxergar lá na frente para de repente enxergar uma oportunidade que ninguém mais vê, e aí vocês podem descobrir um mercado que ninguém está explorando, e aí chegar primeiro nesse novo mercado, né? Então aqui tem mais algumas características a se comparar, mas entendo a ideia de que vocês podem ser um gestor, de cumprir o script e podem exercer liderança. Então a liderança vai ser sempre mais bem vista no mercado, porque você, enquanto gestor, vai estar sempre buscando algo a mais, além de cumprir, claro,
o que é para ser feito. Mas quando você faz um a mais, enxerga aquilo que ninguém está vendo, faz coisas que ninguém faz, então você está se credenciando a ser um bom líder. Então, aqui sobre o estilo de liderança, né? O gerente de projetos ele pode ser, tem aqui 6 exemplos de tipos de liderança. Ele pode ser liberal, daquele que permite a equipe tome suas próprias decisões, estabeleça suas metas. Pode ser transacional, que possui foco nos objetivos, no feedback e realização para determinar recompensas. O gerenciamento vai ser por exceção. Ele pode ser servidor, aquele que é prestativo, que demonstra o compromisso em servir e colocar as pessoas em primeiro lugar. Então, o foco dele vai ser no crescimento de outras pessoas. Pode ser do tipo transformacional, que vai buscar capacitar seguidores por meio de atributos e comportamentos idealizados. Ele vai incentivar a inovação, a criatividade e vai sempre considerar o indivíduo. Vai sempre buscar transformar as pessoas em alguma coisa a mais, tendo como meta um comportamento idealizado. Pode ser carismático, aquele que inspira, que tem muita energia, entusiasta, né? É muito autoconfiante, tem convicções fortes. Então pode ser aquele carismático que as pessoas vão se inspirar nele, enquanto ou nela, né, enquanto gerente de projetos. Pode ser interativo, que é uma combinação de carismático, transformacional e transacional. E sobre integração, como o gerente de projetos atua na integração do projeto com a organização, para compreender os objetivos estratégicos e assegurar o alinhamento dos objetivos e resultados do projeto com aqueles das áreas do portfólio, programa e negócio. Então, para isso, o gerente de projetos, para manter um projeto integrado com as demais áreas da organização, ele tem que compreender os objetivos de estratégia da organização e vai sempre buscar estar alinhado o seu projeto com o portfólio, com o programa, com o próprio negócio. Dessa forma, os gerentes de projeto eles contribuem para a integração e a execução da estratégia que foi traçada, em grande parte por eles mesmos. Então, manter áreas diferentes dentro da mesma estratégia diz respeito ao gerente de projetos manter a integração do projeto. E aí ele consegue ir executando aquela estratégia traçada. Como é essencial para manter a integração, os gerentes de projeto eles são responsáveis por orientar a equipe no trabalho conjunto para focar no que realmente é essencial em nível de projeto. Então eles têm que orientar a equipe sempre para focar no que realmente é essencial. E essa integração, ela vai envolver os processos, o conhecimento e o contexto. Os processos no sentido de manter integrado um conjunto de atividades realizadas para alcançar os objetivos do projeto. E essas atividades elas podem ocorrer uma vez, mas muitas vezes elas são repetidas. Então é importante que o processo ele seja sempre mantido de forma integrada, para reaproveitar o que possa ser reaproveitado. Por exemplo, com relação ao conhecimento, as habilidades pessoais e capacidades do gerente de projeto estão intrinsecamente relacionadas com a maneira em que o projeto é gerenciado. Então, se o gerente de projetos conhece muito, tem um vasto conhecimento
técnicas de desenvolvimento, técnicas de gestão sobre o negócio, isso vai influenciar de uma forma diferente quando ele não tiver esse conhecimento, né, ou tiver um conhecimento abaixo de um considerável importante. Sobre o contexto, é importante que o gerente de projeto eles precisem ter consciência do contexto que está envolvido no projeto, os novos aspectos e para isso tomar decisões para alcançar o sucesso do projeto. Por exemplo, coisas novas que surgem, né, como a gente viu aí, redes sociais, os aspectos multiculturais, equipes virtuais. Então, abro espaço aqui para dúvidas, certo? Deixo aqui meus contatos e é isso.